Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. E mais uma vez nós iremos trabalhar esse tema que nós estamos tratando essa semana das 7 igrejas da Ásia Menor. E nós, graças a Deus, passamos por algumas igrejas já. Segunda-feira passamos pela igreja de Éfeso. A terça-feira passamos pela Esmirna. Na quarta-feira passamos por a igreja de Pérgamo e hoje nós estamos trabalhando a igreja de Tiatira. Só para que a gente entenda, hoje estaria aqui comigo o pastor William, da Igreja Batista do Amor Ágape. E a gente trocou devido a alguns compromissos com a igreja dele, né? Inclusive estão tendo uma live agora. Então eu assumi fazer essa troca e hoje nós estamos fazendo a- esse estudo sobre a igreja de Tiatira. Então a gente fez um resumo, fez algo bem básico para que a gente possa compreender. Amanhã seria o meu dia de trazer para vocês esse, esse estudo, não esse, mas sobre a outra igreja. Mas como foi feita essa troca, a gente vai falar hoje sobre a igreja de Tiatira e espero que seja bastante edificante. A gente fez um resumo, um estudo breve, para que a gente possa entender mais de forma de aplicação pessoal do que de forma sistemática. E espero que vocês sejam edificados por esse estudo, ok? E aí, meu irmão, como é que tá? Tá bem mesmo? Coisa boa. Melhor do que eu mereço. Olha, quando acabar aqui, a gente. Essa é tudo, vai pra uma hora e meia. Começou agora lá. Tô vivo, tô aqui na live aqui com o pessoal. Bom, o que que acontece? A gente vai trabalhar hoje a igreja de Tiatira. Tá aqui comigo Oliveira, Breno. É Breno, né? Breno, Deus abençoe. Eu acho que é Breno, né? Tá escrito Breno aqui. Deus abençoe, Pai do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Não vou ler o texto todo, pois a gente vai trabalhar de forma bem rápida. Como eu falei, não serei tão sistemático, mas a gente vai trabalhar aqui a carta à igreja de Tiatira, tá bom? Vá convidando aí mais pessoas para participarem da live. Vocês são nossos convidados especiais para participar com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Meus queridos irmãos, nós vamos tratar hoje
sobre a igreja em Tiatira e a gente precisa fazer um pano de fundo para que a gente possa entender as colocações que Jesus quis tratar com a igreja de Tiatira. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Tiatira era uma cidade não muito importante comparada às 7 cidades que nós estamos tratando essa semana aqui, das igrejas que estão localizadas nessa cidade. E o que é interessante é que essa igreja entre as 7 era menos importante. Essa cidade aqui, entre as 7 cidades, era menos importante entre as 7. E Tiatira, ela ficava à margem do rio Lico. A influência dessa igreja, dessa cidade, era muito grande na questão do comércio, já que eles trabalhavam com lã, linho e com púrpura e com tantos outros materiais que faziam com que essa cidade fosse bastante movimentada na questão do comércio. O comércio era, de fato, a renda, a fonte financeira da igreja, dos crentes dessa igreja, da igreja de Tiatira. Eles dependiam do comércio, assim como quase toda a cidade dependia do comércio, na verdade, né? Ou todos. E tinha essa visibilidade devido à movimentação do comércio. E aí a cidade tinha essa vantagem de receber bastante pessoas devido ao comércio de lã, de púrpura, de linho e de tantos outros materiais que era comercializado na cidade de Tiatira. E o que é interessante, meus irmãos, é que a influência dela no comercial, que tinha vários grêmios. Se você pegar o comentário do Dr. Hernandes Dias Lopes, você vai perceber que a igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, ela tinha vários grêmios. E esses grêmios era como se fosse uma associação, uma organização, e que quem vivia do comércio necessitava fazer parte desse grêmio, estar envolvido com este grêmio. Só que cada grêmio tinha o seu Deus, a sua divindade para adorar e para cultuar. Cada grêmio tinha ali a sua idolatria. Cada grêmio tinha naquela época, na cidade de Tiatira, o seu Deus determinado para que eles pudessem adorar e fazer o seu culto. Então, a igreja de Tiatira estava numa situação bastante complicada. Por quê? Porque, como dependia do comércio naquele contexto histórico e cultural, era necessário, para que se sobrevivesse, o comércio e a participação. Mestre Cleiton, Deus abençoe. Por isso que eu não respondi aqui quando o senhor falou. Eu estou numa live aqui. Essa live não era para ser hoje, era para ser um amigo meu aqui. Mas ele não pôde, aí eu tive que trocar e estou fazendo aqui bem rapidinho para deixar salvo aí no Instagram. Amém? Forte abraço, mestre. Tamo junto. Assim que acabar a live, eu entro em contato aqui para a gente trocar uma ideia, tá bom? Forte abraço. Então, o que que acontece? Esses grêmios, cada grêmio tinha o seu Deus, a sua deidade. Então, a igreja de Tiatira, se ela quisesse, os membros da igreja de Tiatira, se quisessem continuar com o seu trabalho, com a sua renda financeira, precisavam estar ligados a esses grêmios. E existia também, entre esses grêmios, as festas que eram feitas. E essas festas eram feitas, cada festa em cada grêmio era feita em adoração a um Deus que representava ali aquele grêmio que eles adoravam. Então ficava bastante difícil para a igreja de Tiatira, porque ela teria que decidir se ela quebraria os princípios de Deus por causa da condição financeira
e se aliava a esses grêmios para poder ter mantimento, para poder ter uma volta financeira, ou ela passava por necessidade e permanecia fiel a Deus até o fim. Então, esse é o pano de fundo histórico que a gente precisa entender, onde estava fincado a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela precisava da renda, assim como todo ser humano, qualquer civilização, a gente precisa se manter, comer, se alimentar, vestir e tantas outras coisas. E aí o que acontece? Se a fonte financeira era o comércio e era bom na cidade, era uma cidade que o comércio predominava, já não tinha tanto poder político na cidade de Tiatira, assim como tinha em Éfeso, mas na cidade de Tiatira o comércio predominava, então era bom, era maravilhoso para todos aqueles que viviam do comércio, como praticamente todos os moradores daquela cidade. Só que era necessário se aliar a esses grêmios para poder ter total liberdade de comércio, para poder ter total liberdade para poder vender e trazer aí a sua renda e o seu mantimento para a sua casa. Só que aí é que mora o perigo. Para que eles pudessem ter bastante lucros e poder ter essa liberdade de venda para poder trabalhar, era necessário que eles se aliassem ao sistema para que pudessem trabalhar e poder trazer a renda. Então ficava aquela situação: ou eu sou fiel a Jesus até a morte, ou eu sou fiel ao Evangelho até a morte, ou por causa da necessidade financeira e do trabalho, eu vou me aliar ao sistema e vou quebrar os princípios que Deus determina para a minha vida. Então, aí é que está o perigo. O lucro ou a fidelidade a Deus? Aí fica a pergunta retórica. O lucro ou a fidelidade a Deus? A única fonte de se ganhar dinheiro naquele contexto e de ter um mantimento e poder crescer era o comércio. Mas para isso, teria que se aliar aos grêmios. Só que esses grêmios tinham deuses como, como prioridade, e você se aliando a esses grêmios é que teria total liberdade para poder manter o seu comércio. Então a igreja de Tiatira ficava naquela briga, né? De me aliar ao sistema, e eu me aliando ao sistema tenho total liberdade para poder trabalhar e trazer o mantimento. E aí é que mora o perigo. Existem pessoas, eu quero abrir um parênteses aqui para aplicar isso. Existem pessoas que muitas das vezes fazem trabalhos, alianças, organizações que quebram os princípios bíblicos apenas por causa do lucro. A única forma de lucro é me corromper, é perder os princípios bíblicos, então eu permaneço, eu aceito, eu concordo, quebrar os princípios do evangelho por causa da minha renda. A gente até entende que existem pessoas que dizem assim, mas eu não posso parar de fazer isso porque senão eu vou morrer de fome. Eu acredito na Bíblia e acredito, Mara, Sofia, eu acredito na Bíblia e acredito que a Bíblia é suficiente para cuidar dos seus, para cuidar daqueles que são fiéis. A Bíblia nos ensina que que o justo não mendiga o pão. Então, não é necessário quebrar uma aliança com Deus por causa da necessidade, e a necessidade não é motivo para quebrar a aliança com Deus. Existem pessoas hoje, quando se trata de segurança pública, quando se trata da situação do nosso país, e eles dizem que as pessoas que roubam, esses ladrões, os criminosos, são simplesmente são coitadinhos
que não tiveram opção de vida, que são pobres, que não tiveram recursos e por isso encaminharam para a vida do crime. Isso é um ledo engano. A necessidade, a fome e a dificuldade não é a brecha que eu preciso para cometer crimes. Não é porque eu necessito que eu roubo. Não é porque eu necessito que eu vou matar para tomar o que é dos outros. Você entende? A mesma coisa é aplicado ao texto. Não é porque eles necessitavam se aliar para viver bem que iam se corromper e se entregar a esses grêmios, a essa associação e adorar a outros deuses simplesmente por causa do lucro financeiro. Então, essa situação é que precisa ser avaliada na nossa vida. Existem pessoas que justificam o pecado, tentam justificar o pecado, mas não existe justificativa. É escolha. Ou você decide não quebrar os princípios bíblicos, ou você decide quebrar os princípios bíblicos. Trata-se de escolha. A gente vê isso quando Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram aquele problema diante do rei Nabucodonosor e quando foi questionados a ele porque eles não se dobravam e adoravam, quebravam essa aliança que eles tinham com o Deus deles, com a fé deles, como são judeus que cresceram no temor da palavra, cresceram no temor do Senhor, e que não, mesmo estando na Babilônia, a Babilônia não houve, a cultura da Babilônia e os preceitos da Babilônia não entraram no coração desses homens, desses jovens. A prova disso é quando eles dão uma resposta que para mim na verdade essa resposta quebra os princípios do neopentecostalismo, aquela teologia, não posso nem chamar de teologia, eu chamo de filosofia da prosperidade, tá? Eles olham para o Nabucodonosor e dizem assim: olha, rei, fica sabendo de uma coisa. O meu Deus, o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar. Mas, se ele não nos livrar, fica sabendo que a gente não se dobra. O que acontece? A fornalha estava preparada para eles, mas eles aceitaram os preceitos de Deus, os conceitos do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus, e eram inegociáveis para aqueles jovens. Ainda que a sua vida fosse tirada, era inegociável. Então era isso que Deus esperava da igreja de Tiatira, que vocês, mesmo necessitando, não se misturassem, não se embaraçassem com os costumes e com essa aliança com esses grêmios para adorar a outros deuses. Só para que a gente tenha uma ideia, eram feitas naquele tempo festas, esses grêmios faziam festas, e essas festas tinham imoralidade sexual, bebedice, muita coisa que quebrava os princípios bíblicos, e aí por isso que Deus não queria que a igreja de Tiatira se fincasse a esses grêmios e estivesse sujeitos à adoração de ídolos e à imoralidade sexual. E aí o que acontece? Existem algumas coisas que a gente precisa entender que a Bíblia nos ensina em Apocalipse que Deus está com a igreja, que ele está no meio da igreja e que ele é o Deus que examina a igreja, conhece seus pensamentos, conhece suas ações, conhece as suas vontades. Então não existe forma de ludibriar a Deus. Porque, como o próprio texto vai dizer, os seus olhos são como chamas de fogo. Quando ele está dizendo aqui para a igreja de Tiatira que os seus olhos são como chamas de fogo, ele estava dizendo: eu vejo o que ninguém vê, Tiatira. Eu consigo enxergar além da mente, da visão humana. As festas que eram realizadas por esse grêmio, as pessoas que estavam do lado de fora não viam o que acontecia lá dentro. Então era um oculto à adoração, à imoralidade sexual, e Deus estava dizendo à igreja: eu tenho os olhos como chama de fogo. Ou seja, eu
compreendo e vejo todas as coisas. Deus estava dizendo, nada está encoberto aos meus olhos. É por isso que eu digo, se alguém vai fazer alguma coisa errada e tenta se esconder de Deus, o perigo não é olhar para os lados para tentar se esconder. É conseguir se esconder de quem está lá em cima e que vê todas as coisas. Então, essa palavra, que fala muito forte ao nosso coração, serve como um alerta, serve como Deus dizendo aos nossos corações, eu vejo tudo, nada está encoberto, nada está distante dos meus olhos. Não há nada encoberto que não seja revelado a Ele. Então a gente precisa entender, e a gente vai ver isso aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Veja que coisa interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas. Deus sabe onde está, Deus conhece as obras, Deus sabe, tudo está, não existe limite ou algo que encubra as obras, os pensamentos, os desejos. Deus sonda todos eles. Apocalipse 2, versículo 1, você vai ver que ele anda no meio dos castiçais. O que quando se faz uma exegese bíblica, o que está se dizendo? Que ele anda como se estivesse em patrulha nas igrejas. Ou seja, ele não só exorta, mas ele exorta daquilo que ele vê e daquilo que ele fiscaliza da igreja. Então a gente precisa entender que não tem como se esconder de Deus. Deus está sondando os nossos pensamentos, as nossas obras e tudo aquilo que a gente faz. Amém? Então o que acontece? Só que aí surge o que a Bíblia vai dizer, mas tenho contra ti, versículo 20, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quem é Jezabel? A Bíblia nos ensina que Jezabel foi a rainha que se casou com o rei Acabe. Acabe, que por sua vez, para ter um governo pacífico, acabou fazendo uma aliança para que tivesse um governo pacífico, casou-se com essa mulher, que era filha de Etibaal, que significa consagrado a Baal, e este homem não tinha filhos, homem. Só tinha Jezabel como mulher, como filha, que era mulher, e ele não tinha um homem para que fosse sacerdote de Baal. Então a sua filha Jezabel era sacerdotisa de Baal. Então o que acontece? Uma mulher totalmente diabólica, entregue a deuses pagãos, entregue à imoralidade sexual. E ela consegue, quando casa-se com Acabe, ela consegue implantar no meio de Israel, no meio do povo de Deus, ela consegue implantar o culto a Baal. E sabe o que é interessante? Que ela vai comprando os profetas com alimentos, dando banquetes e jantares para comprar os profetas, porque assim os profetas não profetizariam contra a sua prática e a sua idolatria. E não é diferente no nosso contexto odierno. Pessoas que tentam comprar os verdadeiros profetas, e digo profetas não falando do ministério profético, mas falando da função de ouvir uma palavra de Deus e ministrá-la. Então o que acontece? A gente percebe que ela consegue implantar o culto a Baal dentro do povo de Deus. Então, quando Deus está falando aqui no versículo 20, quando Jesus está falando no versículo 20,
mas tenho contra ti. Um adendo que eu queria fazer é que a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha obras, que tinha fé, que tinha amor e que tinha paciência. A gente não está falando de uma igreja que visivelmente, quem olhasse ia dizer assim, é claro que essa igreja não tem Deus na vida. Mas pelo contrário, olha o que diz. O versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Senhor Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Versículo 19. Eu conheço as tuas obras. E que obras são essas? Olha as obras da igreja de Tiatira. Caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. A igreja de Tiatira já tem aqui o que a igreja de Éfeso tinha perdido. Então note que era uma igreja ativa e que tinha amor, que tinha obras, que tinha fé e que tinha paciência. Quem olhasse para a igreja de Tiatira ia dizer assim: perfeito. Além das obras de Tiatira, no contexto atual, era maior do que as obras passadas, quem olhasse ia dizer assim: acabou. Uma igreja fiel, uma igreja temente, aparentemente. Só que nas escondidas, muitos da igreja de Tiatira estavam corrompidos pela imoralidade sexual, por esse ensinamento dessa mulher diabólica, desse espírito diabólico. E você sabe o que se tentava pregar? Se tentava dizer que para que eu pudesse vencer ao diabo, para que o Senhor pudesse vencer a Satanás, era necessário eu conhecer as suas obras para poder vencer ao diabo. E aí era pregado para eles que eles tinham que se conhecer, tinham que participar dos banquetes e das festas aos ídolos, para que eles pudessem conhecer, para poder vencer as obras do diabo. Só que isso é uma conversa para boi dormir, e o boi já dormiu faz tempo. Por quê? A Bíblia nos ensina a correr do pecado, não conhecê-lo para depois vencê-lo. Isso é uma visão diabólica. Então a igreja de Tiatira precisava vencer esse ensinamento, essa heresia, o espírito que estava sobre aquela mulher Jezabel não morreu porque é diabólico. E dentro desse contexto aqui, esse espírito maligno, essa influência diabólica, volta para deturpar a moral, a pregação verdadeira do Evangelho. E Deus estava dizendo a eles: o veneno está sendo enxertado. Vocês estão se influenciando com cultos de imoralidade. Estão se aliando com medo da provisão de Deus e se entregando aquilo dos gênios. Como eu falei no início da live, eles se venderam por causa da necessidade. E não justifica. Pastor Eli Santana, Deus abençoe. Não justifica. Como eu falei no início, a pobreza não justifica o tráfico. A pobreza não justifica o roubo, o furto, o latrocínio. Você tomar algo de alguém por causa da pobreza não justifica. Da mesma forma, não justifica você pecar por causa da necessidade. Ah, eu pequei imoralmente, de forma moral, por causa da necessidade da carne. Conversa. A Bíblia diz que da mesma forma que vem a tentação, vem o escape. A Bíblia diz que não há provação que não venha sobre vós, tentação que não venha sobre vós, que não seja humana. Não há justificativa. A gente tenta justificar, mas não há justificativa. Então vamos seguir. E aí, meus irmãos, o que acontece? A igreja de Tiatira, um século depois, ela morre.
já não existe mais. Sabe por quê? Porque deixou que esses ensinamentos, deixou que essas práticas entrassem no meio delas. Por mais que as suas obras fossem boas, existia algo para ser tirado do meio de Tiatira. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa entender que o Evangelho é uma estrada só, um caminho só. E que você precisa ser um cristão por completo. Não adianta você fazer a obra de Deus, não adianta você amar o próximo, não adianta você fazer caridade, você fazer tantas coisas. Se existem áreas da sua vida que estão corrompidas, com a igreja de Tiatira, eles se corromperam e foram influenciados pela imoralidade sexual, pela corrupção. O Senhor Jesus, através da sua palavra, está falando conosco. Não venda, não troque aquilo que está fincado em você, que é o Evangelho. Procure retirar as coisas que ainda falta ser tiradas da sua vida, para que não haja o que existe aqui no versículo 20, mas tenho contra ti. Você é uma pessoa boa, serve a Deus, faz a obra de Deus, evangeliza, mas será que Deus ainda tem algo contra ti? Será que Deus ainda tem algo contra mim? É uma pergunta retórica. Responda para você mesmo. Então a gente precisa entender isso. A prostituição, a idolatria entraram e destruíram Tiatira. E um século depois, essa igreja já não existia naquele lugar. Esse é o propósito do diabo. Acabar com a igreja, seja ela templo, seja ela pessoa, a eclésia, não importa. Tudo que está incluso no sentido igreja, a igreja de Deus, onde você se reúne para adorar a Deus, você como igreja, não importa. O propósito do diabo é destruí-la, é destruir a sua espiritualidade, é destruir a sua comunhão. E se você deixar, ele vai ganhando espaço. E quando você menos espera, está morto. Eu posso falar isso por experiência própria. Já fui esfriado porque dei brecha ao diabo e deixei com que práticas começassem a fazer parte do meu dia a dia e da minha vida. Ainda que eu pregasse, ganhasse almas, expulsasse demônios. Mas eu fui dando brecha, o diabo foi ganhando espaço e quando eu vi estava perdido e fora do caminho. Talvez você que vai ver esse vídeo, talvez você que vai ser alcançado por essa mensagem, esteja caído e tenha perdido o rumo porque deu brecha ao diabo, porque deu brecha a práticas mundanas e que quebram os princípios do Evangelho. E o Senhor Jesus está falando comigo e com você aqui nessa live. Antes que seja tarde, pare. Chega antes que seja tarde. A igreja de Tiatira acabou falindo por causa da brecha que deu. E o diabo entrou pesado. Só que existe uma coisa para encerrar aqui esta live. A Bíblia ensina, vai nos dizer, que em meio a esta turbulência moral, havia em Tiatira os remanescentes. Aqueles que não se curvaram ao sistema. Aqueles que não entraram na idolatria e na imoralidade sexual. Sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina que sempre existe um remanescente. Se você perceber, quando a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Note que a Bíblia vai dizer que o amor de muitos, não de todos, porque sempre fica um remanescente. Seja um remanescente.
Não venda os propósitos, os projetos que Deus estabeleceu para a sua vida. Não venda o sacrifício que Deus fez para que você seja salvo, para que você tenha a sua vida, o seu nome garantido no livro da vida. Não deixe que a imoralidade, não deixe que as coisas pagãs desse mundo deturpem o evangelho, a pregação do evangelho, aquilo que está fincado no seu coração. Tiatira precisava entender. A igreja de Tiatira não precisava se corromper com aqueles grêmios que haviam, com aquelas organizações que havia por causa da sua necessidade. Deus cuida dos fiéis. Deus cuida. A igreja precisava permanecer firme aos propósitos, precisava permanecer firme à palavra, ao evangelho. Só assim as coisas vão bem. Quando eu não negocio, quando eu não vendo, quando eu não troco os princípios do evangelho, os princípios de Deus para a minha vida. Eu espero que esta mensagem tenha ficado no seu coração. Amanhã estaremos recebendo aqui o pastor William, que estará dando seguimento a esses estudos e a estas reflexões sobre a igreja, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Teremos aqui também ainda o pastor William, teremos aqui também o pastor Adriano, da Igreja Batista do Amor, e teremos aqui também o nosso amigo Marcelo Edson, diácono Marcelo Edson, que também estará tratando sobre esses assuntos, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Espero que você tenha entendido, que essa palavra tenha ficado no seu coração e que ela possa ser prática, que a gente possa praticá-la. Só assim a gente consegue alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. Meu amigo Giovanni Pontes, Deus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui. A live foi boa hoje de madrugada, hein? Deus abençoe. Forte abraço a todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te agradeço por esta oportunidade. Te agradeço por essa palavra simples e rápida, mas que surte efeito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento. Muito obrigado pela oportunidade de falar da tua palavra. Eu te agradeço. Abençoe a cada vida que vai ser alcançado por esta mensagem. Que teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, um forte abraço e um cheiro na careca.